E agora, Heimer, já que somos só nós dois, talvez possamos revisar sua comparação novamente. As muitas vezes em que os Estados Unidos ameaçaram o Irã e nada aconteceu. Você tinha outros exemplos. 2007 foi apenas um. Houve outras ocasiões em que os Estados Unidos estavam fazendo um reforço, como em 2012. Um foi sob Bush, o outro sob Obama, e o maior foi sob Obama em 2012. Tudo girava novamente em torno da questão nuclear. O Irã assinou o Tratado de Não Proliferação, mas parte desse tratado dá a cada país o direito de enriquecer urânio até o nível necessário para fins civis. E todos que têm câncer ou outra doença, quero dizer, até aqui na Alemanha, usamos urânio enriquecido em várias aplicações médicas, e ele também é usado em outras áreas da tecnologia. E até mesmo, em certa medida, se estou bem informado, até para ajudar a evitar que os alimentos se deteriorem mais rapidamente, e assim por diante. De qualquer forma, há uma série de aplicações civis para as quais é necessário urânio enriquecido. Agora, os israelenses, e portanto os americanos em particular, os israelenses querem continuar sendo a única potência nuclear no Oriente Médio. Quero dizer, é possível entender que eles queiram isso. Entender não significa provar. Posso compreender que eles queiram continuar sendo a única potência nuclear naquela região, o que lhes confere uma influência política muito especial, digamos assim, naquela área. Agora, eles querem impor uma paralisação total ao Irã, que o Irã não deve enriquecer urânio de forma alguma, porque dizem que uma vez que se começa, não há como controlar até onde se vai ou onde se para. Tudo bem. Portanto, para controlar isso, temos a IAEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. E eles tinham acesso livre no Irã. Não apenas acesso livre, eles, é claro, podiam instalar câmeras em todos os lugares. Não apenas câmeras para tirar fotos, mas câmeras de vídeo que transmitiam o tempo todo, conectadas pela internet. Há quanto tempo temos internet agora? 20 anos ou mais. 25 anos ou mais. Eu já tinha isso no meu escritório em 1993. Pela internet, eles estavam conectados para que pudessem monitorar todas as entradas e saídas e as partes críticas, estando subterrâneas, é claro, as partes críticas das instalações de enriquecimento. Agora, para isso, é necessário um certo tipo de centrífuga e assim por diante. Então, até mesmo a compra de centrífugas, com vários tipos especiais, podia ser controlada, etc, etc. E foi assim. E a Agência Internacional de Energia Atômica repetidamente divulgava declarações dizendo que tudo estava bem, sem problema. O Irã não estava fazendo nada contra o que havia prometido fazer ou o que lhe havia sido atribuído. Mas você sabe, o direito internacional não significa nada para os Estados Unidos. Isso já foi comprovado muitas vezes, e especialmente para seu protegido Israel, não foi diferente. Então eles quiseram impedir o Irã de continuar o processo de enriquecimento. Foi oferecida aos iranianos a opção de realizar esse processo em outros países e depois importar o material pronto. Mas os iranianos disseram, não, já fomos tantas vezes submetidos a sanções e restrições de exportação, etc. Queremos ter nossa própria capacidade e competência. Como resultado, tentaram pressionar o Irã pela força, posicionando um grupo de batalha com 3 porta-aviões diante da fronteira iraniana, basicamente apontando uma arma para sua cabeça. Além disso, ainda sob Obama, foi acrescentada uma exigência adicional, que os iranianos parassem de desenvolver mísseis de médio alcance que pudessem atingir Israel. Sim. E os iranianos disseram, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa é a nossa garantia de que podemos revidar contra Israel se eles nos atacarem. E isso ainda é a regra do jogo. Quer dizer, Trump não quer programa nuclear
e, claro, nenhum míssil que possa alcançar Israel. O que Trump realmente quer é que o Irã se renda completamente. E bem, o que eles realmente querem é uma mudança de regime. E para isso chegaram até a reativar essa piada do filho do Shah. Ele parece uma piada. Ele parece uma piada. É como se toda vez que você o visse, e então visse uma bandeira do Irã atrás dele, percebesse que deve ter sido em algum bunker ou algo assim. Quero dizer, simplesmente parece ruim. Ele parece mal. Mas é isso. É isso. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Não, quero dizer, desse ponto de vista, nada aconteceu. Porque se você pegar, bem, já era 2012 aquele caso. Se quiser, posso te enviar o que escrevi na época sobre isso. Você tem a possibilidade de publicá-lo na sua página? Posso. Será posso. Sim, se você estiver interessado. Não estou insistindo nisso, mas posso. E você pode ver como as Forças Armadas dos Estados Unidos houve várias declarações de oficiais americanos de alta patente que eu havia reunido na época, especialmente dos chefes do Estado-Maior, disseram, não queremos mexer com eles porque têm capacidade de realmente nos causar danos. Agora, é claro, em uma guerra total e convencional, os americanos venceriam o Irã, mas a um custo incrível. É algo bem conhecido na guerra. Se você ataca apenas pelo ar, não muda nada no terreno. Na verdade, pense no que os aliados destruíram na Segunda Guerra Mundial. Bombardeios incendiários, grandes cidades, etc. Ataque, ataque. Isso mudou o regime? Quer dizer, eles esperavam que isso mudasse o regime? Não. A população até meio que se uniu em torno, talvez sem saber muito bem, se uniu em torno do regime. A mesma coisa aconteceu no Iraque, ou em outros lugares onde bombardearam, ou na Coreia do Norte, ou quando bombardearam civis em Hanoi, etc. Isso levou a população a dizer, não, não, precisamos nos livrar da nossa liderança e fazer uma revolução, e assim por diante. Não, não levou. É isso, nunca aconteceu, vez após vez. Mas ainda assim eles continuam fazendo isso. Então, se eles fizessem, no entanto, apenas bombardear como uma longa campanha de bombardeios, nenhum americano no Oriente Médio estaria mais seguro. Certo. Israel, é claro. Não necessariamente com mísseis iranianos. Isso não é suficiente. Porque em 2012, no primeiro mês, cerca de 25 mil iranianos se registraram em um escritório especial para homens-bomba. Uau! Sim, para serem enviados por aí. Agora pense nisso, quantas minorias xiitas existem no Oriente Médio? Mesmo na Arábia Saudita, há uma minoria xiita considerável, em todo o Oriente Médio. Então isso é apenas esse aspecto em particular. Se você chegar mais perto, há o Estreito de Hormuz. Se você olhar para a geografia, é como a Noruega, com costas muito, muito profundas. Não tão altas, mas com costas e cavernas profundas. Not as high, but with deep fjords and caves. And out of those, you can shoot. E a partir deles é possível lançar mísseis. Desses, de repente, pequenos barcos, um enxame de pequenos barcos, podem sair. Um deles pode disparar um Squall. Um desses, como eles chamam, lança um míssil subaquático. Mesmo que faça muito barulho, ele atinge 350 ou 360 km por hora. É muito, muito rápido. Mira com muita rapidez. O Estreito de Hormuz parece amplo, relativamente largo, mas na verdade é um estreito navegável muito estreito. As vades que menos 1,5 km de largura, onde é fundo suficiente maiores para descer. Esse pode ser facilmente controlado. E dentro termina e caça-me pais atingido a partir do wall. From the coast, in order to stop
Para parar os disparos vindos da costa, os fuzileiros navais americanos teriam que entrar e limpar cada pequeno fiord e assim por diante. Isso significaria pesadas baixas, se é que conseguiriam fazer isso. E mesmo assim teriam que permanecer lá. Caso contrário, os iranianos voltariam. Mas, se ficarem, ficam vulneráveis e serão atacados. Então teriam que avançar um pouco mais para o interior para garantir a área, e essas posições seriam atacadas novamente. Você seria arrastado para dentro e se tornaria cada vez mais vulnerável. Quero dizer, de qualquer forma que se olhe, você está com a carta perdedora. You have the loser card. Yeah, so it's an for boots on the ground. Então é para tropas em solo ou para uma guerra de proximidade. Esse é um cenário de pesadelo para os Estados Unidos, para os militares. Para os militares. E nós já sabemos que eles estão cientes disso e que, por exemplo, disseram ao pessoal não essencial em sua base no Catar para sair. Certo. Embora, é claro, isso também possa fazer parte da guerra cognitiva, moldando a ideia de que um ataque é iminente. E sabe, ainda é possível que os Estados Unidos acreditem, ou pelo menos Trump e sua comitiva acreditem, que se conseguirem matar o Ayatollah. E talvez, digamos, o primeiro-ministro, junto com o ministro das Relações Exteriores, o alto escalão, para fazer um tipo de ataque de decapitação, como Israel conseguiu matar Nasrallah, no Líbano. Isso, sabe, isso bastaria. Sabe, como com a Venezuela. Mostramos a eles, matamos, e agora, missão cumprida. É algo que você poderia imaginar que eles estariam buscando? Embora você já tenha deixado claro, os iranianos disseram, se formos atacados, vamos com tudo, e não vamos deixar eles saírem dessa. Então não vai ser apenas um pequeno ataque, vai ser guerra se algo atingir nosso território. Como eu digo, não posso excluir a loucura, quero dizer, dos Estados Unidos, dos políticos norte-americanos. Olhando para o meu tempo no quartel-general da OTAN, tive muito contato com os americanos, com oficiais de alta patente. Eu era civil, mas no nível militar, meus interlocutores tinham patentes de coronel ou general. Então tive bastante contato com os militares americanos, e eles sempre me impressionaram. A esquerda na Alemanha sempre dizia, I'd rather marry ordens horríveis. Não, não. Em comparação com seus líderes políticos, eles eram pacifistas. Estava realmente claro, bastante claro. Eles conheciam a guerra. Muitos deles tinham filhos de uniforme. Eram velhos o suficiente para ter filhos de uniforme. Eles não queriam guerra. Claro, queriam impressionar. Quero dizer novamente, Sun Tzu diz que a melhor guerra é aquela que se vence sem disparar um tiro, se você impressiona tanto os outros por ter as melhores armas, etc. Era isso que eles queriam, e ter ainda mais disso. Ótimo. Mas eles eram, em proporção com seus superiores civis, avessos ao risco, felizmente. E o descasso entre os militares. Generally amongst the military, full stop. Isso é fascinante porque, veja bem, o fato é que alguns dos líderes civis nos gabinetes dos Estados Unidos, na verdade, vêm de uma formação militar. Mas esses costumam ser justamente os que fazem os discursos mais sanguinários, que se encaixam naquele perfil geral de belicismo que até um civil, como o Sr. Pompeo, trouxe, é claro, para o primeiro governo Trump. É bem, ou qual era o nome do cara com bigode grande? Como é o nome dele? O cara da Segurança Nacional, o Sr. Morse, é. Sr. Bolton, etc. Eles não tinham nenhuma experiência militar na linha de frente, e assim por diante. Não, mas para eles a guerra é algo que provavelmente só viram em filmes de Hollywood, lá em casa, sentados na poltrona. E com seus think tanks, bem, quero dizer, eu também prefiro ler relatórios de um think tank de que gosto, mas também leio os outros. Mas se estamos falando de think tanks como um instituto para o estudo da guerra, dirigido por fanáticos belicistas, então é claro que eles acham que está tudo bem.
E é preciso ouvir as pessoas no Congresso. Elas ainda acham que são a potência hegemônica, que podem ditar as regras e sair impunes. Esse é o ponto. Elas não conhecem os pontos fortes e fracos da própria situação, nem a força crescente de seus adversários. Posso te perguntar mais uma coisa? Certo, já vimos isso antes. Você está dizendo que a escalada já existia em 2012 e também durante o governo Bush. Muitos analistas estão dizendo que, se Donald Trump simplesmente se afastar agora, ele vai perder credibilidade, que a fraqueza dos Estados Unidos ficará exposta para todos verem. Como eles lidaram com isso em 2005 e 2012? That's a good question. I cannot. Essa é uma boa pergunta. Não consigo me lembrar de como eles resolveram isso. Acho que não houve um momento específico. Eu lembraria se alguém tivesse aparecido e cortado o nó górdio. Não me recordo disso, mas é uma boa pergunta. Vou ter que pesquisar novamente. Mas é claro, você tem razão ao dizer que muita gente acha que Trump agora tem, como mencionei antes, uma série de eventos embaraçosos atrás dele. E provavelmente esse seria o próximo, se ele fizesse exatamente isso. Por outro lado, se você olhar para a situação dentro do movimento MAGA, e a última vez que vi algo sobre isso já faz um tempo, eles eram fortemente contrários a guerras estrangeiras. They were very much opposed to foreign wars. I mean, the situation between the political parties in... Quero dizer, a situação entre os partidos políticos nos Estados Unidos se inverteu. Antigamente eram os democratas que se opunham às guerras estrangeiras e os republicanos que eram entusiasmados. Temos que usar nosso exército reluzente. Por que estamos pagando tanto por ele se não podemos usá-lo? Isso foi mais ou menos literalmente algo que Madeleine Albright disse a um de seus generais em uma reunião de gabinete. Então, para sair disso, não sei. Quero dizer, é isso que torna tudo tão perigoso, o fato de que ele talvez tente mesmo assim, talvez dê a ordem. That he might try it after all, might give the order. Quero dizer, pode ser que ele então sinta que precisa entrar. Por outro lado, Donald Trump é Donald Trump. Ele pode simplesmente dizer, declaro vitória, consegui tudo o que queria e sair disso. E sabe, ele pode dizer o que quiser. Não há mais consequências para o que ele fala. But for that he would have to throw a few... Mas para isso, ele teria que lançar algumas bombas para declarar vitória. E se olharmos para o ataque anterior, que foi basicamente um espetáculo, possivelmente, não sei, mas eu não excluiria a possibilidade de que os russos tenham ajudado a organizá-lo. Eu poderia imaginar os russos ajudando a arranjar algo assim também, para que Trump pudesse sair e lançar algumas bombas no deserto iraniano, afirmar que era outra importante instalação nuclear e então se retirar. Isso ajudaria os russos, os chineses, os americanos, ajudaria todo mundo. Ajudaria até os israelenses, porque eles não estão prontos para outro confronto com o Irã. Já esgotaram seus estoques de mísseis e defesa. Quero dizer, eles ainda estão desprotegidos. Então, sua avaliação geral é que, na prática, o interesse de todas essas partes deveria ser realmente sair dessa situação, mesmo que no nível político dos Estados Unidos não saibamos ao certo. Mas no nível militar, eles devem estar cientes de que sair dessa situação é do interesse deles. Talvez mais uma pergunta, porque isso me veio à mente. Se os iranianos atacarem essa armada, essa frota naval, se, digamos, o impensável acontecer, e eles conseguirem afundar o porta-aviões, além do desastre ecológico, isso não seria um motivo para os Estados Unidos começarem a usar mísseis balísticos intercontinentais, disparando a partir do território americano contra os iranianos? E isso é algo concebível, na sua avaliação? Sim, isso seria um grande obstáculo, usar ICBMs para atacar, porque imediatamente as luzes vermelhas se acenderiam na Rússia, já que eles não conseguiriam saber o que estava acontecendo. Quero dizer, o Irã não fica tão longe assim se você olhar o globo, certo?
Um ICBM lançado na direção geral da Rússia poderia causar um grande problema. E um ICBM só importa de verdade por causa de sua ogiva nuclear. Em termos de TNT convencional, talvez pudesse causar algum dano, mas nem sabemos. Pelo menos, eu não sei se ele consegue penetrar bastante no subsolo, não. Normalmente, a única maneira, por exemplo, de chegar bem fundo no subsolo, os israelenses mostraram isso no Líbano, em Beirute, foi quando eles entraram no porão, bem abaixo de um prédio alto, para eliminar Nasrallah, lançando essas bombas de penetração profunda no mesmo ponto repetidas vezes. Basicamente, eles foram abrindo caminho pelos escombros, pela cratera, atingindo o mesmo lugar repetidamente. Acho que foram necessárias cerca de 7 bombas até conseguirem isso. Mas um ICBM por si só não é mais perigoso. E o efeito, se estivesse carregado apenas com TNT, quer dizer, existem explosivos mais potentes que o TNT, mas ainda medimos tudo em unidades de TNT. Então não valeria a pena. O uso do míssil seria mais caro do que o efeito que se obteria com ele, digamos assim. Certo, O efeito sonoro que você poderia obter disso. certo. O mesmo vale se você tiver o míssil padrão, o míssil THAAD, que custa o quê? 17, talvez 12 milhões cada. E se você quiser ter certeza, normalmente dispara 2 contra um míssil inimigo. Então isso dá o quê? Mais de 30? Não, espera, 20. É cerca de 25 milhões para interceptar um míssil iraniano barato. Isso não faz sentido, faz? That doesn't make sense, does it? So even the cost factor Então, mesmo o fator de custo não faz sentido para os Estados Unidos realmente entrarem em guerra com o Irã. Quero dizer, tudo está contra essa opção. Embora você vê alguma maneira de os Estados Unidos, se conseguissem fingir que foi o Irã quem disparou o primeiro tiro, que foi um ataque não provocado, pudessem então ativar o artigo 5 da OTAN e dizer: agora mandem todos os navios que vocês têm, toda a OTAN contra o Irã. Não acho que sejam os roteiros de Wendig Heister que precisaríamos analisar. Não acho que isso ultrapasse o limite. Não há nenhuma automaticidade nisso. Para todos que estão assistindo, o Tratado da OTAN tem uma cláusula que diz que o território da OTAN fica apenas na Europa e acima de uma certa latitude, não abaixo disso. E o Irã provavelmente está abaixo dessa latitude. Então, de certo modo, mesmo para envolver os europeus, seria preciso usar uma propaganda massiva. Portanto, é improvável que os Estados Unidos consigam escalar o conflito lateralmente para outros membros da OTAN. Apenas quero dizer, o gestor declararam que É verdade, verdade. Eles são satélites neste ponto. Eles só fazem o que o chefe faz. Eu ri quando os iranianos realmente revidaram e declararam os exércitos europeus como uma organização terrorista. Então Não, mas eu não... Tirando isso, o artigo 5 tem um certo automatismo, mas não inclui explicitamente ação militar. Pode incluí-la, mas nenhum país é obrigado pelo artigo 5 a ajudar em termos militares. O artigo 5 solicita assistência dentro das possibilidades e dos meios de cada país. E isso pode ser apenas uma nota diplomática de protesto. Certo. Para cumprir o requisito do artigo 5, que é meio estilizado como o antigo marchar em uníssono, armas engatilhadas, não funciona assim. Certo. Não, você está absolutamente certo. E sabe, outras pessoas, incluindo Jack Matlock, ex-embaixador dos Estados na União Soviética, já disseram que as pessoas deveriam realmente ler o Tratado da OTAN antes de fazer qualquer suposição sobre o que ele diz.
E mais importante, originalmente, quando a OTAN foi criada, foi numa época em que os franceses, os britânicos e as antigas potências coloniais estavam todos interessados em expandir a OTAN, o artigo 5, para torná-lo obrigatório no fornecimento de assistência militar além daquela linha de latitude. E por boas razões, os americanos disseram não, não, não. Porque naquela época os europeus ainda travavam guerras coloniais. O mesmo tipo de raciocínio. O mesmo tipo de raciocínio que Zelensky está tendo agora. Se eu pudesse estar na OTAN agora, eu poderia continuar minha luta com a ajuda da OTAN. O Juanito lutaria por mim. Não, foram os americanos que se opuseram a isso. Eles não queriam ser arrastados para essa situação. Naquela época, lembre-se, os americanos não queriam nenhum tipo de constrangimento de relações públicas. Não queriam ser associados às antigas potências coloniais. Poderes, Poderes, claro. Sabe, Rainer, a história tem esse jeito estranho de criar ironias muito bizarras. Uma delas é quando olhamos para o Japão. Foram os americanos que escreveram o artigo 9 na Constituição deles. Embora, devo dizer, havia uma figura japonesa muito importante trabalhando nos bastidores nisso. Mas o artigo 9 diz que o Japão não manterá forças militares e defenderá a pátria apenas em casa, nunca no exterior. E hoje são os americanos que continuam dizendo: por que vocês não querem fazer mais pela aliança? Vocês deveriam fazer mais. E na verdade tivemos um primeiro-ministro inteligente antes do atual, que uma vez disse: sabe de uma coisa, americanos? Vocês têm razão. Não é um acordo equilibrado, porque se formos atacados, vocês têm que nos ajudar. Se vocês forem atacados, nós não temos que ajudar vocês. Não é um acordo equilibrado. Vamos torná-lo justo. Nós ajudamos vocês se forem atacados, mas em troca, teremos tropas japonesas em solo continental dos Estados Unidos. O que, é claro, estava automaticamente fora de questão. Mas sabe, há certos políticos que têm um pouco mais de liberdade para falar do que outros, porque os europeus estão 100% capturados, infelizmente. Mas, Rainer, sua análise aqui realmente ajudou muito a colocar as coisas em perspectiva. Para as pessoas que quiserem ler mais de você, onde elas devem ir? Russia Today on Imagine Steel, Marshall. Vou colocar um link para sua página inicial na descrição do vídeo, que será feito a partir desta discussão ao vivo. Rainer Hupp, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal Lotas. Foi um prazer.